Desde ontem, o Senhor tem falado ao meu coração, né, com a palavra. E eu creio que é uma boa oportunidade para compartilhar com os irmãos. Porque o Senhor, Ele não nos toca por nada, né? Ele não nos toca porque Ele gosta de nos cutucar, não é isso. Ele nos toca porque Ele quer construir o reino dele em nós, né? Que nós tenhamos uma vida próspera nele, porque as riquezas desse mundo passam. O que te perturba hoje, amanhã não vai perturbar mais. Aquilo que te incomoda hoje, amanhã não vai incomodar mais. São outras coisas que virão. Então, nós acabamos ficando nesse loop, né? Hoje nós temos uma preocupação e daqui uns dias as preocupações serão outras. Então, o Senhor me deu a passagem de Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, o publicano. E diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: quem é esse que se hospedara com homem pecador? Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que o Senhor tem colocado no meu coração. Muitas vezes nós, como Zaqueu, temos corrido atrás do vil metal. Temos corrido atrás, muitas vezes feito loucos, para conseguir não só o alimento do dia a dia, mas nós queremos muitas coisas do Senhor, que Ele nos coloque numa posição boa, numa posição de destaque, ou muitas vezes que a nossa capacidade seja valorizada, que nós possamos conseguir um bom emprego, que nós possamos ter uma vida de destaque. Zaqueu, igualmente, corria atrás de todas essas coisas. Além disso, ele era um publicano e considerado ladrão, né, porque ele cobrava imposto além do que era permitido. E ele era um homem abastado, um homem rico, um homem de sucesso, mas tinha um ponto de interrogação no coração dele. Como tem um ponto de interrogação em cada coração do ser humano. Quando nós juntamos as riquezas, né? Muitas vezes corremos atrás da riqueza e nem sempre ela chega, mas o nosso coração está ligado nas riquezas e nas possibilidades deste mundo. Zaqueu, ele simplesmente desprezou tudo isso naquele momento. Ele queria ver quem era Jesus.
Ele queria sentir quem era Jesus, porque ele só ouvia falar. Mas naquele momento, ele precisava conhecer quem era aquele homem. E ele não ficou detido pela sua posição social. Ele simplesmente subiu numa árvore, ele não quis nem saber quem estava perto. Ele desprezou a sua posição social e se humilhou. Ele não se humilhou perante os homens, ele se humilhou perante Deus. Porque um homem pequenininho, baixinho, mas rico, subir numa árvore. E uma vez eu vi um desenho animado que falava, né, dava uma aula sobre isso. Então, Zaqueu subindo naquela árvore, ele com aquela túnica, né? Então ele subiu rápido e as canelinhas dele apareciam assim, né? E ele não se importou, ele subiu, que as canelas que apareçam. As canelas que apareçam. E ele com aquela sandália, ele não quis saber, ele subiu e as canelinhas dele subindo. E eu fiquei imaginando, né? Uma posição, que posição daquele homem. Quem o viu, né? Rico, cheio de posses, ele abandonou tudo para subir naquela árvore. Não se preocupou nem com as canelinhas dele aparecendo. Mas o ponto que eu quero deixar, o que tem te preocupado? O que tem entrado na tua mente? O que o inimigo tem lançado sobre a tua mente? Muitos de nós, eu principalmente, me coloco nessa situação, a gente quer, né? Quer progredir na vida, não é pecado progredir na vida. O pecado é colocar o nosso coração nessas coisas. Colocar o nosso coração, a nossa vida em busca dessas coisas. Mas o Senhor, Ele viu a situação de Zaqueu, Ele olhou lá para cima, para a humildade de Zaqueu, e falou: Zaqueu, desce depressa. Nós precisamos descer, irmãos, para que o Senhor habite na nossa casa, nessa casa aqui. O Senhor, Ele quer habitar no nosso coração de uma tal maneira que o Espírito Santo possa descer sobre nós, possa nos batizar, e que nessa atitude nós possamos ver exatamente o nosso tamanho, que somos pequenos, que não somos nada, apesar de correr atrás do vil metal, apesar de correr atrás do status, né? Mas o Senhor quer que nós reconheçamos o nosso tamanho. Reconheçamos que precisamos muito dEle. Não só da prosperidade. Porque hoje em dia o que a gente vê é a busca da prosperidade. Quer mais próspero do que Zaqueu? Um homem riquíssimo. Um publicano que recebia muita grana, muita grana. E muitas vezes nós estamos nessa situação, buscando o vil metal, ansioso pelas coisas, ansiosos pela prosperidade, e muitas vezes esquecemos de buscar o Senhor, de descer, de nos humilhar, nem que as nossas canelinhas apareçam, nem que a nossa vestimenta não seja aquela esplendorosa, nem que a nossa estatura não seja tão grande, mas o Senhor espera de nós que nós nos humilhemos diante dEle. Tire do nosso coração toda a ansiedade, como já foi falado aqui, porque Ele tem cuidado de nós. E nós vamos receber o Senhor na nossa vida. E o Senhor olhará para nós e falará: hoje chegou salvação a esta casa. Porque não importa, irmãos, buscarmos tantas coisas, porque a nossa vida
É rapidinho. Depois que eu sofri esse tombo que eu levei, eu fiquei mais crente. Fiquei mais crente, sabe por quê? Porque o Senhor falou para mim, eu sou o teu dono. E eu posso dar a vida e tirar a vida. Qualquer momento. O importante é você estar na minha presença. Com dinheiro ou sem dinheiro, melhor com dinheiro, né? Mas o importante é o nosso coração não estar ligado ao dinheiro, à prosperidade. O nosso coração tem que estar ligado no Senhor. E a palavra do Senhor, ela é fiel. Se nós buscamos somente as coisas do mundo e não buscamos ao Senhor, nós precisamos descer da árvore. Nós não podemos ficar só observando o que o Senhor está fazendo. Conhecer o Senhor só de ouvir falar. Nós temos que conhecer o Senhor de com Ele andar. De com Ele andar. Porque a nossa vida é tão passageira, as coisas são tão fúteis, e caixão, desculpe eu falar, irmãos, mas é isso que eu tenho sentido. Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada, nada dessa terra, e glória a Deus por isso. Mas o Senhor, Ele nos dá uma mansão celestial. Uma mansão maravilhosa, com todas as coisas já preparadas, né? Quando Jesus falou, vou lhes preparar lugar, é porque Ele já sabia o lugar. Ele foi preparar para nos receber. Então, como uma dona de casa, que limpa a casa, que é tudo bonitinho para receber, assim o Senhor foi fazer, preparar. Já tem um lugar, mas Ele foi preparar. Para que tudo seja para o nosso prazer. O Senhor é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós vivemos num mundo de soberba, né? Um mundo que corre loucamente para o fim. Corre loucamente para buscar as coisas deste mundo. Mas nós não. Nós corremos para buscar as coisas do Senhor. Nós corremos para buscar as mansões que o Senhor já tem preparado. Então, irmãos, que nós possamos ser como Zaqueu. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei o que o inimigo muitas vezes vem assolar a sua mente e mostrar a sua impossibilidade. Mas fala para ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E que essa mensagem de Zaqueu possa cair fundo no nosso coração. Nós queremos prosperidade no Senhor. Nós queremos crescer na vida, nós queremos crescer no nome do Senhor Jesus. Porque tudo é por Ele e tudo é para Ele. Que Deus possa alcançar a sua vida naquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor. E não se esqueça de que o Senhor te chama. E o Senhor diz, hoje há salvação na tua casa. Mas simplesmente desça da onde você está. Se humilhe e o Senhor reinará profundamente, porque esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Que nós conheçamos o Senhor em profundidade e as outras coisas nos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe.